Olá, amigo do canal, seja bem-vindo. É muito bom estar aqui com você. Se você está aqui pela primeira vez, esse é um espaço criado para você. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. E se você já é inscrito no canal, é muito bom estar com você mais uma vez. Nós vamos estar hoje dando continuidade ao nosso projeto de estarmos falando da introdução dos livros da Bíblia. Nós começamos pelo Novo Testamento e nós começamos pelos Evangelhos. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Falamos dos livros que falam da vida de Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar dando continuidade e falando hoje sobre Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Então hoje nós vamos falar da introdução de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos ele pode ser chamado de um livro de ligação. Imagine a Bíblia sem o livro de Atos. Atos 1:8 diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. O livro de Atos ele se propõe ser uma ponte também, assim como nós vemos que ponte liga um lugar a outro. O livro de Atos ele se propõe a ser uma ponte entre duas partes bem distintas do Novo Testamento. E o livro de Atos ele é a chegada triunfal do Espírito Santo. Nós falamos que no livro de João o livro dos Evangelhos é o que mais fala do Espírito Santo. É onde Jesus apresenta, ele fala que se ele não subisse ao Pai, o Consolador não desceria. E ele diz que ele subiria ao Pai e rogando ao Pai para que o Pai nos enviasse outro Consolador, que é o Espírito Santo. Se não houvesse o livro de Atos, nós não teríamos como saber essa chegada para conhecer essa chegada do Espírito Santo. O Espírito Santo ele faz uma chegada estrondosa, se apresenta como um vento impetuoso e ele se apresenta em forma de línguas de fogo. O Espírito Santo ele faz uma entrada magistral na vida da igreja que estava nascendo ali até nos dias de hoje. Acredito que se não houvesse o livro de Atos, nós não poderíamos nunca entender o que Jesus Cristo falou a respeito do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Jesus disse que enviaria o Consolador. E se não houvesse Atos mostrando essa chegada estrondosa do Espírito Santo, talvez nós não entenderíamos quem é essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Então o livro de Atos também pode ser chamado, na minha opinião, de livro de Atos do Espírito Santo, pois o Espírito Santo ele assume a função essencial, ele assume a função de cabeça da igreja que está nascendo ali. O Novo Testamento ele se divide nitidamente em 2 seções de extensão quase iguais. A primeira é composta de 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, e que relatam a vida de Jesus na terra. Realmente, esses 4 evangelhos, eles trabalham a vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Sabemos que Jesus Cristo é eterno, que ele não é deste reino e não é deste mundo. Ele tem um reino que ele vive sempre eternamente, mas em se tratando de vida de Jesus Cristo, nós consideramos os evangelhos como se fosse uma biografia de alguma pessoa. Nós temos as biografias não autorizadas e a biografia autorizada. Nós temos vários livros que se propõem a falar da vida de Jesus Cristo na história da humanidade, mas os 4 que eu considero que são livros autorais, que foram autorizadas pelo próprio autor, pelo próprio personagem, com autoridade de Deus para estar falando de Jesus Cristo, são os 4 evangelhos. Então nós temos esses 4 evangelhos que narram a vida de Jesus aqui na terra, e nós temos a segunda parte que começa em Roma, que diz respeito àquelas igrejas que surgiram após a ascensão de Jesus ao céu. E no meio dessas 2 partes encontra-se o livro de Atos. E a melhor forma de apreciar o livro de Atos é imaginar a Bíblia sem esse livro. Você acaba de ler a vida de Jesus, nós acabamos de ler a vida de Jesus,
ressaltada, né, por 4 autores diferentes. E aí não tem Atos. E aí já pula direto para Romanos, né, para o livro de Romanos. E aí, direto em Romanos, a gente lê: Paulo, servo de Cristo Jesus, a todos os que estão em Roma, né, que são amados de Deus e chamados para serem salvos. Se não houvesse o livro de Atos, nós nos perguntaríamos: Roma? Mas como a história pulou de Jerusalém para Roma? Nós não iríamos entender como esta palavra chegou em Roma, né? E na sequência, depois do livro de Romanos, nós encontramos 2 livros também, que é da autoria de Paulo. Aí nós vamos perguntar: quem é Paulo? Como que pode, nós estávamos lendo uma Bíblia que tinha apóstolos, e agora estou lendo Romanos, que apresenta um homem que a Bíblia não mostrava, chamado Paulo. Quem é Paulo? Imagine se não houvesse esse livro de Atos. Nós não conseguiríamos entender quem é Paulo. Não teríamos o chamado de Paulo, que é maravilhoso. Nós veríamos também que as cartas que Paulo escreveu estavam endereçadas à igreja de Deus que está em Corinto. Nós perguntaríamos: quem está em Corinto? O que o evangelho está sendo pregado lá? Por que o evangelho está sendo pregado lá? E depois de Coríntios, segue-se outro livro escrito para as igrejas da Galácia, que é o livro de Gálatas. E depois em Éfeso, que é a carta aos Efésios. E assim por diante. E nós ficaríamos perdidos de saber onde é Gálatas, né? Onde é Galácia, onde é Éfeso, Corinto, por que Roma? E é óbvio que falta algo, né? Porque nós veríamos, né, cartas a lugares exóticos que Paulo escreveu. Eu creio que se nós formos ler um livro, né, e estiver faltando uma página, por mais que a gente não saiba que está faltando uma página, a gente vai perceber: está faltando alguma coisa aqui. Se a Bíblia não tivesse o livro de Atos, nós iríamos achar o Novo Testamento incompleto. Nós iríamos falar que estava faltando alguma coisa. Se nós apresentarmos a Bíblia sem um livro de Atos para uma pessoa que nunca leu a Bíblia, todos esses questionamentos que nós fizemos aqui agora: quem é Paulo? Por que foi para Roma? Por que de Jerusalém para Corinto? Por que Éfeso? Por que Galácia? As pessoas que nós apresentarmos uma Bíblia sem o livro de Atos, elas nos farão estes questionamentos. Está faltando alguma coisa aqui, não está? Porque eu sinto que a história não encaixou. E é justamente essa ponte que o livro de Atos vem fazer. É óbvio que falta algo. Sem Atos, o Novo Testamento, ele salta da história ordenada de um homem, que é Jesus, para uma compilação incompreensível de correspondências pessoais. Fica, sem o livro de Atos, o Novo Testamento ele fica incompleto. O livro de Atos ele faz a ponte entre essas duas partes. O livro de Atos faz a ponte entre Jesus e igreja. Um plano revelado por Jesus, que é edificar a sua igreja. Com as informações do livro de Atos, tudo se encaixa. Esse livro ele faz essa ponte perfeitamente. O livro ele faz uma transição entre a vida de Cristo e a vida da nova igreja que estava iniciando ali. Esse livro apresenta Paulo aos leitores e explica como uma religião minoritária, como o cristianismo nascente, ele atravessou o mar até Roma, a capital do império. O leitor de Atos, ele visitará cidades-chaves espalhadas em torno do Mediterrâneo, conhecerá os principais líderes do novo movimento e adquirirá uma forte percepção dos problemas que as cartas de Paulo se ocuparão. Essas cartas de Paulo apresentam problemas das comunidades e igrejas daquela época, mas são cartas tão atuais que parece que foi escrita na manhã de hoje. O médico Lucas, que escreve esse livro de Atos, ele também escreveu
o terceiro evangelho, né, o Evangelho de Lucas. Ele escreveu esse evangelho relatando tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Em Atos, ele apresenta a narrativa, né, que ele começou a falar em seu evangelho. E aqui ele continua sugerindo que essa história também mostrará Jesus em ação, né? Lucas deixa claro que mesma coisa que ele falou no seu evangelho, ele fala em Atos. Jesus está em ação. Ele também deixa bem claro aqui, mas que de uma forma bem distinta e diferente, né? Quando Jesus diz, por exemplo, edificarei a minha igreja. Quando Jesus promete isso, está escrito em Mateus 16, 18. E Atos, ele revela como se iniciou esse processo. Tudo aquilo que Jesus Cristo falava sobre igreja nos evangelhos, ela se materializa aqui nesse livro de Atos escrito por Lucas. Lucas está registrando o nascimento da nova religião. Então, todos quantos somos cristãos, nós nascemos no livro de Atos, a nossa religião nasceu no dia de Pentecostes, toda a igreja cristã ela é pentecostal, porque ela nasceu do Pentecostes, do puro pentecostalismo, né? É onde surgiu o cristianismo. Então, nesse livro, Lucas ele se propõe a mostrar essa palavra de Jesus se concretizando e edificando a sua igreja. O próprio Jesus, ele definiu o enredo do livro em suas últimas palavras registradas aqui na terra, né? Quando ele diz, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Atos 1:8. Atos ele segue fielmente esse roteiro, né? Os primeiros 7 capítulos eles mostram a igreja em Jerusalém. Os 5 seguintes enfocam a Judéia e Samaria. O restante do livro acompanha a propagação do evangelho em posto avançado da civilização romana. Ou seja, Atos ele mostra a palavra sendo pregada em Jerusalém, em Samaria e Judéia, e depois nos confins da terra, quando Paulo morre em Roma. Mas o início dessa igreja foi muito agitado. O livro ele tem início em Jerusalém, durante o feriado de Pentecoste. Mais de 1 milhão de pessoas, né, peregrinos, andavam pelas ruas da cidade naqueles dias. Quando, de repente, um grupo de 120 crentes ganhou vida no Espírito Santo. É a famosa descida do Espírito Santo. Aqui se cumpre a profecia de Joel, quando Deus prometeu que haveria de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Os seguidores de Jesus foram às ruas com um novo e arrojado estilo. E 3.000 almas se juntaram a eles somente no primeiro dia de pregação. Partindo desse alvoroço, Lucas ele tece uma narrativa histórica com gosto de aventura. Devido à técnica escrita de Lucas, o Atos se assemelha a um romance, né? Com uma sucessão de cenas emocionantes. Aonde quer que vão os apóstolos, a agitação, motins se irrompem e uma pequena igreja cria raízes. E Atos revela como isso acontece. Realmente, aonde quer que os apóstolos coloquem os pés nesse livro, há tumulto. Muitos deles, em muitos lugares, eles eram bem recebidos, e em muitos eles eram expulsos e escorraçados. Em muitos lugares eles eram tidos como deuses pelas curas que faziam, e as pessoas vinham trazer oferendas para eles e eles rejeitavam. Em outros lugares eles eram quase mortos, como por exemplo, muitas vezes Paulo foi tido como morto, apedrejado, e ele teve que sair escondido de cidades dentro de cestos. Realmente, o início da igreja em Atos ela é muito agitado e conturbado. Como ler Atos? Atos segue um plano lógico, inclui detalhes fascinantes e enfoca os acontecimentos mais dramáticos. Nesse sentido, é um livro bastante autoexplicativo. Os primeiros 12 capítulos se concentram sobretudo no apóstolo Pedro. O restante de Atos é protagonizado por Paulo,
também chamado de Saulo. Então nós temos aí dois atores coadjuvantes, aí, podemos assim dizer, personagens coadjuvantes nesse livro de Atos. Eu acredito que o principal personagem é o Espírito Santo, e nós temos Pedro e nós temos Paulo. Nós vemos aqui a passagem de bastão, né, do evangelho do judaísmo para os gentios, através do ministério de Paulo. O livro explica como Paulo se tornou o primeiro e mais importante missionário cristão. E Paulo, ele empreendeu 3 longas viagens em Atos. Em seguida, ele, aprisionado, né, ele faz uma viagem final a Roma. Atos, ele registra o início do relacionamento entre a igreja e o Império Romano. Realmente, o Império Romano ainda não tinha sido apresentado ao cristianismo até o livro de Atos, porque nós vemos que nos evangelhos, na vida de Jesus Cristo, o único contato que Roma teve com Jesus Cristo foi através do governador Pilatos, que, aliás, ele se omitiu, né? Ele preferiu lavar as suas mãos e ali ele não quis ter nenhum conhecimento sobre o cristianismo. Mas aqui, agora, Roma, o Império Romano, ele está sendo apresentado ao cristianismo através da igreja que estava nascendo. E o livro de Atos, ele mostra que o início deste relacionamento, né, porque é através de Roma que o evangelho ele ganha o mundo, né? Atos, ele fornece ainda importantes informações contextuais sobre cidades como Corinto, Éfeso e Filipe, e as igrejas a quem Paulo endereça suas cartas posteriormente. Depois, né, escrevendo depois as igrejas, né. O material contido em Atos, ele ajuda e muito o leitor a entender o que Paulo escreve em suas cartas, né. É importante, se quisermos entender o que Paulo escreve em Romanos, em Coríntios, né, em Gálatas, em Efésios, nós precisamos ler o livro de Atos para entender o contexto daqueles lugares, né? Atos também resume 18 diferentes discursos de Paulo, Pedro e alguns outros discípulos. Esses discursos, eles proporcionam um fascinante estudo à parte. Devemos prestar atenção bastante nesse discurso, né? Nós temos alguns, né? Paulo, né, quando vai à casa do centurião Cornélio, Pedro quando vai à casa do centurião Cornélio. Nós temos também a questão de Pedro, Tiago e João, quando eles estão subindo, né, para a oração e eles curam um coxo, né, na entrada da Porta Formosa. E nós temos assim que prestar bastante atenção nesses discursos, né, porque aqui os discípulos eles começavam a interpretar os fatos, né, da vida de Jesus à luz de um significado espiritual. Porque agora começam a surgir cristãos que não conheceram Jesus pessoalmente. Aqueles cristãos que conheceram Jesus pessoalmente, eles começam ou a morrer, ou a partir do momento ter um ministério secundário aqui. E nós começamos a ver que novos cristãos vão aceitando a Jesus Cristo, vão entrando nesse movimento chamado inicial de cristão, e são pessoas que não conheceram Jesus pessoalmente, então eles precisam do Espírito Santo para os ensinar aquilo que as Escrituras diziam. É como nos dias de hoje, como nós não temos quem nos explique a palavra no sentido espiritual como Jesus fazia, nós temos hoje o Espírito Santo que nos ensina. Então, nesse livro de Atos, nós vemos que os cristãos já começam a ter uma visão espiritual daquilo que Jesus está falando. Durante a leitura, preste atenção às palavras, né, que esses discípulos falam e a reação, né, das pessoas que são a quem eles se dirigem, as pessoas que eles curavam, como eles faziam. Nós devemos prestar bastante atenção durante a leitura em como eles falavam, com quem e qual era a reação daquelas pessoas a quem eles dirigiam as suas palavras, né? Pontos altos em Atos, né?
O capítulo 1 é a última aparição de Jesus aos discípulos. Capítulo 2, os impressionantes acontecimentos de Pentecostes. Capítulo 5, um vislumbre da vida da igreja cristã, né, da igreja cristã primitiva, partes boas e uma trágica cena de fracasso, que é a morte de Ananias e Safira, né? Capítulo 9, os detalhes da conversão de Saulo. Capítulo 16, as dramáticas experiências de Paulo em Filipos, cidade que produziu uma das igrejas favoritas do apóstolo. Realmente, a carta a Filipenses ela é linda. Capítulo 17, Paulo em uma das suas atribuições mais difíceis em suas viagens missionárias. Capítulo 26, Paulo relata sua história de vida a um rei. Capítulo 27, o naufrágio de Paulo a caminho de Roma. Capítulo 28, a última cena de Paulo em prisão domiciliar em Roma, onde provavelmente escreveu algumas de suas cartas. Esse é o livro de Atos. Livro que se propõe ser a ligação de Jesus Cristo com a igreja. A ligação de Jesus Cristo com a igreja é o que Atos se propõe a nos ensinar. Paulo, ele morreu em Roma, numa masmorra fria, fétida, úmida, sem janela, né? Que até hoje existe esse lugar, que dizem que se pode visitar esse lugar. E é nesse lugar onde Paulo escreveu as suas últimas palavras, endereçadas a nós nesses dias de hoje. Palavras das quais muito nós lemos e nos emocionamos. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero agradecer a sua atenção, eu quero agradecer por você estar aqui, eu louvo a Deus pela sua vida, e é o nosso projeto aqui falar da palavra, e nós queremos que esses vídeos cheguem às pessoas, e eu preciso que você me ajude nesse projeto, se inscreva no canal, dê o seu joinha, porque só assim vai ser entendido que esse vídeo é relevante. É impressionante porque vídeos que se propõem, canais que se propõem a divulgar somente a palavra de Deus, são vídeos que nós ficamos pouco tempo assistindo. São vídeos que geralmente nós não engajamos. E muitos canais, até ditos cristãos, evangélicos, mas que se propõem a ficar analisando vida de A ou B, né? Canais que se propõem a falar do erro do outro, ao invés de pregar a palavra, são canais que têm mais visualização. Vide quantos vídeos são indicados para nós pelo YouTube, vídeos que nós nem acessamos, chegam para nós, e muitas vezes nós nos prendemos nesse tipo de vídeo. E eu sei que esse é um conteúdo que é de difícil aceitação no meio da internet, que é pregação da palavra e do evangelho pura e simples. Então eu preciso que você me ajude nesse projeto. Se inscreva, dê o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo, porque a intenção é levar esse vídeo para aqueles que estão necessitados de ouvir a palavra de Deus. O nosso compromisso é em divulgar a palavra de Deus, tão somente a palavra de Deus. Eu agradeço pela tua presença, louvo a Deus pela tua vida, peço que Deus te abençoe e te guarde, aonde quer que você coloque a planta dos seus pés, em nome de Jesus Cristo. Amém.